pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa resolução de questões FCC, processo do trabalho. Nós vimos agora a questão 16, vamos partir para a questão 17. Vamos lá. Com a Constituição Federal de 88, o Poder Judiciário passa a ser o guardião da Constituição, cuja finalidade repousa basicamente na preservação dos valores e princípios que fundamentam o novo Estado democrático do direito. Até aí não falou nada. A Constituição Federal prevê expressamente que são órgãos que integram a Justiça do Trabalho. Poxa, professor, de novo? De novo. E você vai o quê? Acertar de novo. Artigo 111 da Constituição, o quê? Varas do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Justiça do Trabalho. Aonde está isso? Supremo Tribunal Federal faz parte, é um órgão que integra a Justiça do Trabalho? Não, só aí, não. Supremo Tribunal Federal também errado, TST, TRT, Juiz do Trabalho, correto, resposta letra C. Gente, não vou mais perder tempo com esse tipo de questão. Você também já tem que acertar, tá? Questão 17, letra C. 18. Os normativos constitucionais não atribuem competência material à Justiça do Trabalho. Espera aí, se está falando de competência material da Justiça do Trabalho, está falando do artigo 114 da Constituição. Beleza? Então vamos ver dessas hipóteses aqui, a que não faz parte da competência material da Justiça do Trabalho. Nós já vimos as hipóteses, já lemos todo o artigo 114 da CF. Então vamos lá. As ações que apuram crimes contra a organização do trabalho e envolvendo a retenção dolosa de salários e contribuições previdenciárias. Caramba, já é a resposta correta? Já. Porque crimes contra a organização do trabalho é competência da Justiça Federal. Qualquer crime, Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar crimes, mesmo aqueles crimes envolvendo a organização do trabalho. Beleza, gente? Então, já está errado aqui. Por interpretação contrário senso, todas essas assertivas estão corretas. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo da administração pública direta e direta da União, dos Estados, do DF e dos municípios. As ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, todos dispostos lá no artigo 114 da Constituição. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização, o dissídio coletivo ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho no caso de greve em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público. Tá legal, gente? Todas essas estão lá, já foram analisadas por nós. Então, resposta da 18, letra A. Gravou isso? Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar crimes, mesmo aqueles crimes contra a organização do trabalho. Questão 19. Os órgãos do Poder Judiciário possuem competência própria fixada na lei, seja em relação à matéria, seja quanto às pessoas. Assim, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar ações que envolvam direito de greve. Vamos lá. Sim, correto. Já, professor? Já. Está onde? Lá, gente, no artigo 114 da Constituição Federal. Cumulado lá com a súmula vinculante 23 do STF. Tá? Bem importante isso aí. B. Execuções de contribuições de imposto de renda. Não é competência da Justiça do Trabalho executar a contribuição de imposto de renda. Isso aqui tem natureza fiscal. Não é competência da Justiça do Trabalho.
Ações de natureza previdenciária relativas a benefício de aposentadoria? Não. Justiça o quê? Federal. As causas em face da União relativas a direitos humanos, cuja violação decorre de descumprimento de tratado internacional. Veja, está falando descumprimento de tratado. Então, Justiça Federal. Crimes contra a organização do trabalho, também Justiça Federal, não é competência da Justiça do Trabalho. Resposta da 19, letra A. Ah, professor, tranquilinho, né? Sim, tranquilinho. Você não tem aí muito o que fugir. Nós já vimos todas essas assertivas, tá? Então, vamos dar continuidade. Lembrando, deixa eu só falar uma coisa aqui. Benefício de aposentadoria. Justiça, isso vem sempre também prova. Justiça do Trabalho não tem essa competência para você entrar com uma ação para ela conceder benefício de aposentadoria por invalidez, por acidente. Quem concede algum benefício vai ser quem? Lá a Justiça Federal, não a Justiça do Trabalho. Tá? Então, vamos para a questão 20. Questão 20. Conforme norma constitucional, é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar. Conforme norma constitucional. Então ele está falando mais uma vez, artigo 114. Vamos massificar isso, tá? Vamos massificar isso mesmo, porque você não pode errar isso na sua prova. É competência da Justiça do Trabalho processar e julgar. Ação de reparação por dano material em face do órgão previdenciário em razão de não concessão por aposentadoria por invalidez. B. Demanda possessória envolvendo, vamos lá, questão 19 está aqui. Demanda possessória envolvendo um sindicato de categoria profissional que alega ser proprietário do prédio onde está estabelecido o sindicato da respectiva categoria econômica. Olha só, você pode, a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações possessórias no que concerne ao que é a atribuição da Justiça do Trabalho. Aqui, olha só onde é que está a chave do erro, né? Proprietário do prédio. Essa ação, uma ação civil, então não pode ser competência da Justiça do Trabalho, por isso está errado, tá? C. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Nós já vimos essa hipótese lá no artigo 114 da Constituição Federal e seus incisos. Letra D. Execuções de ofício de imposto de renda. Mais uma vez, não tem competência a Justiça do Trabalho de executar imposto de renda. Errado. Ação ordinária de trabalhador em face da Caixa Econômica Federal em razão de não ter sido autorizada a movimentação de sua conta vinculada do Fundo de Garantia. Preste atenção, não há aqui, gente, é muito importante falar isso, não há qualquer relação trabalhista nisso. Aqui é a Caixa Econômica que está negando aquela movimentação. Não há nenhuma matéria aqui trabalhista nesta hipótese. Está lá, súmula, anota aí, fundamentação da letra E, súmula 82 do STJ. Beleza, gente? Então, mais uma vez, ação de também errada aqui, súmula 82 do STJ. Ação de reparação por dano material em face do órgão previdenciário em razão da não concessão. Então, o órgão previdenciário necessita e não concede aquela aposentadoria. Aí você quer um dano moral. É competência da Justiça do Trabalho? Não, né, gente? Não é competência da Justiça do Trabalho essa não concessão. Você vai discutir isso lá na Justiça Federal. Tá? Então, vamos seguir para a questão de número 21. Zeus é estivador. Opa, já temos aí o indicativo.
Estivador, você já sabe que ele é um trabalhador avulso, inscrito e atuando como trabalhador avulso no Porto do Rio de Janeiro. Há alguns meses, ele não tem concordado com os repasses que estão sendo efetuados pelos trabalhos realizados, entendendo ser credor de diferenças. Consultou um advogado para ajuizar a ação em face do órgão e o operador portuário. Demanda que deverá ser proposta perante a... Nós já vimos, artigo 652, inciso 5, olha só, nós já vimos lá, da CLT. Então, justiça comum? Não, justiça ao trabalho, trabalho federal aqui também. Errada, justiça do trabalho. Ainda que o pedido seja somente de diferença de repasses, ou a letra C, justiça do trabalho, desde que formule pedido principal de reconhecimento de vínculo de emprego. Qual você acha que é a resposta correta? A resposta correta é a letra B. Ainda que o pedido seja somente de diferenças de repasses. Não precisa, esse desde que aqui estabelece uma condição. E não há condição para que o trabalhador avulso, para que a competência seja justiça ao trabalho. 652, inciso 5 da CLT. A justiça ao trabalho é competente para julgar as causas de trabalhadores avulsos. Ainda que o pedido seja somente de diferença de repasse, porque a competência dela é julgar ações dos trabalhadores avulsos também. Beleza, gente? Tranquila essa questão. Tá? É importante você saber o 652.5 que nós já falamos. Professor, eu não lembro. Pode falar de novo? Vamos lá, então. 652. Compete às varas do trabalho, inciso 5, julgar as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou órgão gestor de mão de obra. Acabou. Tá? Questão 22. Poseidon, era essa questão que eu falava lá atrás que eu queria resolver com vocês. Vamos lá. Poseidon prestou concurso público e foi aprovado tomando posse como agente de fiscalização sanitária no combate ao mosquito da dengue, vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe. Concurso público, foi aprovado, tomou posse. Regime jurídico estatutário. Decorridos 18 meses de serviço, houve atraso no pagamento de salários e inadimplência da verba denominada adicional de insalubridade. Inconformado com a situação, Poseidon pretende ajuizar a ação cobrando seus direitos, sendo competente para processar e julgar a... Lembra do que eu falei? Não esqueçam isso, gente. Se o servidor público, deixa eu tirar. Se o servidor público for federal, competência da Justiça Federal. Se ele for dos municípios ou servidor público do município ou do Estado, competência da Justiça Comum, tá? Ou seja, comum estadual, porque você tem a Justiça Comum Federal. Você lembra da aula de organização judiciária? Não lembra? Ah, então beleza. Você mais... Ah, professor, eu não lembro. Então tá bom. Você tem juiz de direito, juiz federal. Esses dois pertencem à Justiça Comum, tá? Segunda instância, os TJs, os TRFs, acima deles STJ, acima de todo mundo o STF. E aqui nós temos as justiças especializadas, as varas do trabalho, os tribunais regionais e o TST. Nós temos Justiça Eleitoral, nós temos os TREs, TSE, também vinculado ao Supremo. E depois nós temos a Justiça Militar, não há órgão de segunda instância, e depois o STM.
Beleza? Esse é o nosso quadro de organização judiciária. Essas duas aqui, o juiz de direito, a justiça comum estadual e a justiça federal, pertencem à justiça comum. Essas três aqui são as justiças especializadas, tá? Então, na prova você vai ver justiça comum federal, justiça comum estadual, tá? Então, imprescindível que você saiba isso para a sua prova. Vamos seguir. Vamos voltar para cá, na verdade. Então, o nosso amigo, ele era servidor do Estado de Sergipe estatutário. Nós já vimos, então, que a justiça comum é estadual. Não é a federal, não é a do trabalho, não é trabalho. Vamos ver. Porque envolve todo servidor público estadual, independente de seu regime jurídico de contratação? Não. Justamente o contrário, né, gente? A competência da justiça comum estadual, justamente pelo seu próprio regime jurídico de contratação. Por isso que não é independente, né? Por isso é que está errado. Justamente por isso, pelo seu regime de contratação, que é a justiça comum estadual. Então, resposta letra E, porque a relação de trabalho prevista no 114.1 da CF não abrange as causas entre o poder público e o servidor regido por relação jurídica estatutária. Beleza, gente? Então, a resposta da questão 22 é a letra E. Passamos, então, para 23. A Constituição Federal do Brasil e a consolidação das leis do trabalho instituíram regras sobre a organização e competência da Justiça do Trabalho e dos órgãos que a compõem. Em observância a tais normas, vamos lá. A competência da Justiça do Trabalho, é competência da Justiça do Trabalho a apreciação de ação proposta por empresa para anulação de